A paz do Senhor, meus queridos. Deus abençoe a todos. Quem vos salva é o presbítero Paulo. Você está aqui na Escola de Teólogos. Sejam todos bem-vindos em mais um vídeo aqui do nosso canal. Vídeo esse da nossa inauguração do curso médio em Teologia. Para quem ainda não assistiu, não participou do curso básico em Teologia, vai na nossa playlist, tá bom? Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho aí de notificações para você não perder nada de todos os vídeos que a gente postar aqui. Tá bom? O curso básico em Teologia foi uma benção. Eu e o professor José Márcio fizemos 10 disciplinas, tá bom? Com 2 aulas cada. E nesta feita, no curso médio em Teologia, depois que você terminar o básico, o curso médio vai ter 14 disciplinas, também com 2 aulas em cada disciplina, tá bom? Hoje nós vamos inaugurar o curso médio em Teologia, totalmente gratuito para vocês, tá bom? A única coisa que a gente pede para vocês é se inscreva no canal, ativar o sininho e deixar o seu comentário em todas as aulas, para nós entender que de fato você está aprendendo, o que você aprendeu, e a gente vai ler o seu comentário e vai responder à altura, tá bom? Hoje é o curso médio, a primeira aula é a disciplina de religiões comparadas, tá bom? Religiões comparadas. É muito importante a gente estudar essa disciplina de religiões comparadas, para a gente entender todas as religiões, ou pelo menos algumas delas, as principais, que temos no mundo, né? Nós sabemos muito bem que a palavra religião tem tudo a ver aí com religar, né? E religar, entre aspas falando, a Deus, religar ao ser divino, né? E muitas pessoas falam que é uma religião para religar, para conectar, e muitas das vezes dá ênfase a vários deuses com D minúsculo, a vários seres, e portanto não é uma religião genuína, não é uma religião verdadeira, tá bom? Então dentro da disciplina Religiões Comparadas, a gente vai aprender sobre as religiões e também sobre seitas e heresias, tá? E a importância desse estudo para você é que você vai aprender quem é herege, qual realmente que aparece ser uma igreja, tem uma aparência de ser uma igreja, mas são seitas. O termo heresiologia, por exemplo, né, que vem de heresia, é o termo grego, né, aireses, eu não sei se eu vou pronunciar direito o grego, e significa escolha, opinião, tomar para si mesmo, logia, o estudo, tratado de doutrina, aceitar, em suma aceitar uma má doutrina, tá? É uma opinião formada, uma má doutrina, e que muitas vezes é pregada constantemente como base fundamental aí no movimento herético, né? No movimento de igrejas que são seitas, que pregam constantemente heresias, tá bom? Heresias vai também contra os ensinos bíblicos, contra as doutrinas cristãs, principalmente doutrinas que relacionam a salvação, tá bom? Existe uma diferença muito grande em erro teológico e heresia. Heresia é você inventar, né? É você colocar uma doutrina que fere o termo salvação, fere o que Jesus fez na cruz, por exemplo, tá bom? E erro teológico é você, por exemplo, falar, na hora que você vai pregar, por exemplo, você fala que Zaqueu ia subindo na árvore enquanto Jesus ia vendo ele. Não estava na árvore. É um erro teológico, né? É uma falta talvez de interpretação errônea da sua parte, mas não é grave para ferir o termo, a nossa salvação, que é em Cristo Jesus, que ele morreu por nós, etc. Tá bom? Então vamos lá, pessoal. Já identificamos o que é seitas, né? O que é heresias, e você pode observar lá em Gálatas capítulo 1, versículo 7, se você ama estudo bíblico e teológico, tem que amar a palavra de Deus, né? Que é o centro dos nossos estudos. Gálatas 1, versículo 7 e 8, o qual não é outro evangelho, mas há alguns que vos inquietam, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos anunciaste, seja amaldiçoado. Tá bom? Então, quando você observa os ensinamentos de Cristo, os evangelhos, né, e observa que existem outros
outras mensagens, anunciação do reino para demonstrar vários caminhos, várias visões que distorcem o próprio evangelho canônico, é algo abominável. Essa pessoa é amaldiçoada, esse grupo religioso é amaldiçoado e contradiz a Bíblia. Vamos lá, irmãos. Então existe uma seita que tem até o nome de igreja, mas a gente observa muitos erros mesmo. Eu já fui desse ministério, eu já fui da igreja católica romana, e eu vi muitos erros. Agora, com o passar dos anos, eu estudar. Quando eu estava lá, eu não tinha essa visão, né? Inclusive, quando você vai olhar esse livro aqui, ó, esse livro, o livro dos mártires, você vai observar que ao longo da história da igreja, né, principalmente no ano 1000 para frente, depois de Cristo, você vê cerca de 7 séculos de perseguição da igreja católica, do papado, contra os cristãos genuínos, né, contra os cristãos que levavam o verdadeiro evangelho. É muita morte, muito mártires que foram desde o tempo da igreja primitiva mesmo. Com o passar dos anos foi massacrado pelos imperadores, né, pelos reis, etc. E depois, no ano 1000 para frente, cerca de 7 séculos, foi o martírio da própria igreja católica. É muito triste isso aí, né, mas é uma verdade. Até hoje tem essa perseguição religiosa em muitos países, e muitos missionários, muitos mártires têm morrido, né, nem passado na televisão a respeito de tal coisa. Pois bem, então existe também os judaizantes radical, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, também chamado de Atos do Espírito Santo, né? Capítulo 15, observe comigo, por favor, mais uma leitura. Versículo 15, capítulo 15, o versículo, deixa eu ver aqui, 1 ao 5. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o costume de Moisés, não podereis ser salvo. Tendo dito Paulo e Barnabé, grande discussão, tendo tido Paulo e Barnabé grande discussão e briga com eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns deles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos presbíteros, por causa dessa questão. Eles sendo enviados pela igreja. Aqui vai falar, irmãos, até o versículo 5, sobre essas práticas judaizantes, né? Que Paulo, Barnabé, mas principalmente Paulo, rebateu, discutiu até com o apóstolo Pedro a respeito de tais coisas, né? Que o apóstolo Pedro, por exemplo, queria que os irmãos não fossem, né, circuncidados, etc., né? Essa questão de alimentos imundos, tantas outras coisas. As igrejas do tempo dos apóstolos, bem no começo da igreja primitiva, teve essas práticas radicais, judaizantes, e hoje até em igrejas, isso é uma heresia, tá? É uma heresia, vai contra os evangelhos. E interessante que até hoje, tem muitas igrejas hoje que tem essas práticas judaizantes, né? Coloca arca, coloca, esqueci o nome daquele paninho na cabeça que os sacerdotes usam, né? Alguns judeus usam também, né? Mitra e muitas coisas para judaizar, né? Outros tais guardam sábado para judaizar a igreja, e aí vira uma mistura complicada, né? Para trazer um tipo de santidade mais do que os outros, do que as outras igrejas. E é muito complicado. O apóstolo Paulo foi um dos que mais rebateu contra esses usos e costumes, né? Essas práticas que ele diz: olha, se você quer fazer, faça, né? Mas não julgue aquele que não faça. Se você quer comer, por exemplo, não quer comer carne de porco, quer guardar dias, sábados, né? Luas novas, etc., festas, guarde. Não sei se exatamente esse versículo vai estar dizendo assim, mas ele fala assim: guarde. Se você quer guardar os costumes judaicos, você guarde, melhor dizendo, tá? Mas aquele que não guarda, não julgue ele porque ele não guarda, tá bom? Porque a nossa fé, ela está em Cristo, Jesus que nos salvou. Tais outras práticas judaizantes não nos pertencem.
Nosso papel é orar, amar a igreja, o povo judeu, mas sabendo que cerca de 7 a 8 milhões que moram lá, por exemplo, hoje no século 21, né, apenas 20 a 30 mil judeus que são messiânicos, que creem no Messias. Pois bem, continuamos. Então devemos ser comparados sistematicamente com os padrões doutrinários da Bíblia. Tá? Nós devemos olhar a Bíblia, analisar a palavra de Deus e perceber essas seitas, essas heresias, essas religiões pagãs, né, de forma sistemática com a luz doutrinária bíblica. Tá bom? Agora nós temos aqui as principais religiões, né, que são, por exemplo, o cristianismo, a qual engloba cristãos nominais, que são católicos romanos, cristãos orientais e cristãos reformados, que são nós, os evangélicos. Desses 3 pontos aí de cristãos, desses 3 grupos, soma-se mais de 2 bilhões de pessoas no mundo todo. Muita gente, né? Mas existem as religiões maiores, né? Que é os cristãos, os judeus, né? E o islamismo. O islamismo também é gigante, né? Então vamos lá. Deixa eu ler aqui para vocês. Aqui eu deixei algo bem interessante para vocês aqui. Outra religião conhecida, como eu disse agora, é o islamismo, né? E o islamismo, deixa eu ler só um pedaço aqui para vocês aqui. É uma religião fundada por Maomé, tá? Ela é fundada por Maomé e também conhecida como maometanismo. Maometanismo. Ele se declarava, o Maomé, ser o último da série dos profetas, enviados por Deus. Islã significa submissão a Deus. E Maomé pregava a submissão a Deus. Então, o Maomé tem esse livro, né? Que ele segue do cunho, do mesmo peso que a Bíblia, chamado Alcorão. E tem alguns ensinos igual do Antigo Testamento, alguns ensinos, mas é terrível, tá? O islamismo, por exemplo, fala que aqueles que ir pro céu, no céu, vai ter, parece, se não me engano, 10 virgens para cada homem para servir bebida, né, e deitar com eles, se prostituir, e depois elas vão se renovar a cada manhã. Elas vão ser virgens de novo. É algo abominável, contradiz totalmente a Bíblia Sagrada. Os irmãos me perdoam que eu estou com uma voz muito ruim, né, recuperando de uma gripe, mas o nome do Senhor está sendo glorificado. Lembrando que esse é a primeira aula, é bem básica, tá? E na segunda aula a gente vai tratar com mais tempo, 1 hora de live com alguns teólogos amigos nossos, tá? Então, as doutrinas e práticas islâmicas ensinam, por exemplo, que Deus é uno e desconhecido da humanidade. É desconhecido, olha para você ver. É o mesmo Deus de Abraão, que deu a última revelação a Maomé. Jesus Cristo não aceita como filho de Deus, apenas como um profeta depois de João Batista. Tá? Jesus Cristo não o aceitam como filho de Deus, apenas como um profeta depois de João Batista. Ele é apenas um profeta. Céu é desfrutar os prazeres aqui na terra. Morrer numa guerra santa ou praticar boas obras garante a entrada no céu. Olha para você ver, não vou nem ler mais, é muita coisa. Então tem uma religião também bem conhecida, meus queridos, chamado hinduísmo, que é a fé religiosa do povo hindu, tá? A raça ariana da Índia. No hinduísmo há uma larga gama de crenças, juntamente com muitas escolas que promovem diferentes ideias. Não há credo formal, nem formas padronizadas de adoração. Eles adoram de forma politeísta, né? Vários deuses. Existem os politeístas, que adoram vários deuses, os monoteístas, que somos nós, que adoram um único Deus, né? Claro, em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, Trindade. E existem os panteístas, que tudo forma Deus, né? Por exemplo, essa caneta é um pedaço de Deus, um leão é um pedaço de Deus, o céu é um pedaço de Deus, para formar um único Deus. Tudo é Deus. É terrível essa seita, né? Essa religião terrível e pagã. Então, existe o hinduísmo, o budismo, tá?
é a religião fundada por Gautama Buddha no século VI a.C., sendo filho de um rei, foi criado na corte cercado de luxo, quando aos 30 anos teve uma crise existencial. O budismo tornou-se religião oficial da Índia no século III a.C. Também na Índia, nós sabemos muito bem que tem Deus até vaca, né? Rato é Deus para eles, é complicado. Tem o taoísmo, tá? O taoísmo é uma das religiões ou filosofias da China. Ela foi fundada há cerca de 500 a.C. Perceba que é religiões antiguíssimas, tá? Religiões antiguíssimas. Por Lao Tse, ele ensinava que a felicidade pode ser adquirida mediante a obediência aos requisitos da natureza humana e simplificação das relações sociais e políticas, de acordo com Tao. As escrituras básicas dessa fé chamam-se Tao de Ching. Essa designação significa o clássico do caminho de sua virtude. É muitas religiões, irmãos. Tem o confucionismo, tá? Tem o shintoísmo. Se você for analisar, tem o judaísmo, como eu disse, né? É muita coisa. Tem o animismo. Depois vocês pesquisam. Geralmente o curso básico, médio, até o avançado, é mais para abrir caminhos para vocês pesquisar. Tá? Tem um movimento aqui no Brasil muito forte, e fora do Brasil também, chamado Testemunho de Jeová, né? Geralmente, eu tinha até anotado aqui, olha aqui, ó o padrão da seita, só para vocês verem, ó. As seitas são exclusivistas, pode anotar aí, tá? Geralmente elas acham que só elas que estão certas, só elas que vão para o céu, só elas que vão... Algumas, né, que creem no céu, outras não fazem questão. As seitas são a salvação através de obras e não pela fé, igual está escrito no Evangelho, tá bom? 3. Tem outros líderes além de Jesus, tá? Existem vários deuses, vários seres falados, né? Adorados além de Jesus. Possui outros livros além da Bíblia. Nós conhecemos até igrejas, que se diz igrejas hoje, né, que prezam muito por outros livros, né, coloca no pé de igualdade com a Bíblia. Isso é chamado de seita, tá? Heresia grave. Não existe. A Bíblia é o único livro sagrado. Passar disso é benção, pode edificar, mas não pode estar no pé de igualdade com a Bíblia, de forma alguma, tá? A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Os demais é palavra de homens, tá? Iluminados por Deus, mas não inspirados. Pois bem, distorcem doutrinas fundamentais da Bíblia, tá? Como, por exemplo, céu, inferno. Começa a fazer coisas que não estão na Bíblia, inventar coisas que não estão na Bíblia. Complicado. Então, essas seitas, ela adiciona coisas que não estão na Bíblia, tira ou diminui as escrituras, tá? A salvação, além do que está descrito, a não ser por Cristo, né? Você tem vários jeitos de se salvar, além de Cristo. Cristo não é o fundamento. Então é uma seita. Divide os méritos de Jesus com outra pessoa, tá? Isso também é chamado de seita. É interessante, irmãos, que... deixa eu ver o que eu mais tenho para vocês aqui. Eu creio que é só isso, mas a gente pode falar algumas outras religiões aqui, né? Algumas igrejas. A Testemunha de Jeová, por exemplo, que ganhou espaço, né? Eles, por exemplo, têm os livros deles, da Testemunha de Jeová. Os mormons também tem, né? E outras religiões aqui, outras igrejas, que vocês podem julgar aí se é bíblico ou não. É necessário, nessa doutrina de religiões comparadas, vocês estudar cada religião, estudar cada igreja, para que vocês identifiquem, olha, isso aqui é seita, olha, isso aqui não é de Deus, tá bom? Então aqui, ó, eu deixo para vocês até aqui, para o vídeo não ficar muito grande, tá bom? E eu creio que foi uma benção. Se os irmãos gostaram, deixe seu comentário aí. A gente poderia falar de tantas outras, como o Mormons, né? E outras mais. Mas só que essa igreja, vamos dizer assim, o templo, né? Ela acha, uma igreja que tem uma placa, ela acha que só ela que vai para o céu, que só ela tá certa, as outras estão tudo errado. Isso é uma seita.
tá? Não é de Deus. Não é de Deus porque placa não salva ninguém, tá bom? Até porque a maioria das igrejas que pregam isso, elas nasceram poucos anos, né? Nasceu 100 anos. É pouco diante do tamanho dos anos do tempo de igreja da face da terra. Mais de 2.000 anos. Então é pouco, né? Quase 2.000 anos, melhor dizendo. É muito pouco. Então, não ache, se você é de uma denominação desse jeito, fique esperto. Peça direção a Deus, tá? E perceba que nós não sabemos tudo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E espere a segunda aula do curso médio de teologia, que será uma live, permitindo o bom Deus. Um abraço.